Você já sentiu que está atrasado na vida? Que todos ao seu redor estão avançando, conquistando seus sonhos, realizando seus projetos, enquanto você ainda está no mesmo lugar? Aquele amigo já comprou a casa própria. Aquela colega já subiu de cargo. Aquele conhecido já casou, já tem filhos, já construiu um patrimônio. E você? Você olha para a sua vida e sente que o tempo passou, que perdeu oportunidades, que está ficando para trás. A ansiedade aperta o peito. A comparação rouba sua paz. E aquela pergunta não sai da sua mente. Por que com todo mundo dá certo menos comigo? Mas hoje, eu preciso que você ouça algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua jornada. Você não está atrasado. Você não perdeu o seu tempo. Você não ficou para trás. Você está exatamente onde Deus planejou que você estivesse neste momento. E existe um propósito divino nessa espera que você ainda não consegue ver. Porque Deus não trabalha com os relógios do mundo. Ele trabalha com o calendário da eternidade. E no tempo dele nada é desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhuma luta, nenhum dia de espera. Tudo, absolutamente tudo, está sendo preparado para que quando chegar o seu momento, você não apenas receba a bênção, mas esteja pronto para sustentá-la. Se você precisa ouvir essa palavra hoje, deixe um amém nos comentários e se inscreva no canal para receber mais mensagens que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo 21. Ali encontramos Sara, a esposa de Abraão, segurando nos braços o filho que ela esperou por 25 anos. 25 anos. Imagine a dor dessa espera. Imagine os sussurros das outras mulheres. Imagine as noites em que ela chorou, sentindo-se estéril, incapaz, esquecida por Deus. Mas quando Isaac nasceu, Sara não disse, finalmente. Ela disse algo profundo. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Gênesis 21, 6. O riso da vergonha se transformou no riso da vitória, porque Deus nunca estava atrasado. Ele estava construindo uma história de fé que atravessaria gerações. Olhe para José, vendido como escravo aos 17 anos. Preso injustamente aos 20, só se tornou governador do Egito aos 30 anos. 13 anos de espera. 13 anos de humilhação, injustiça e solidão. Mas quando tudo se cumpriu, José olhou para seus irmãos que o traíram e declarou: Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. A espera não foi um atraso, foi preparação. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi foi ungido rei, mas só assumiu o trono anos depois, fugindo nas cavernas. Jesus mesmo esperou 30 anos para começar seu ministério. E você? Você que está se sentindo atrasado, que olha para a sua vida e não vê os frutos que esperava, que se compara e se desespera, Deus está escrevendo uma história em você. Uma história que precisa de tempo, de moldagem, de preparo. Porque tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. O tempo de Deus não é falha, é sabedoria. E hoje você vai entender por que sua espera não é castigo, é estratégia divina. Existe uma verdade que o mundo não ensina, mas que a Bíblia revela com clareza absoluta. Deus não se atrasa. Jamais. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Enquanto você conta os dias com ansiedade, Deus está tecendo os fios da eternidade. Enquanto você olha o calendário com desespero, Ele está orquestrando circunstâncias, preparando pessoas, movendo situações que você nem imagina. Pense em Lázaro. Quando ele adoeceu, suas irmãs, Marta e Maria, mandaram um recado urgente para Jesus. Senhor, aquele que amas está doente. João 11:3 era um pedido de socorro, um clamor de quem confia. Elas sabiam que Jesus podia curá-lo com uma palavra, com um gesto, com sua presença. Mas o que Jesus fez? Ele ficou onde estava, por 2 dias inteiros. 2 dias. E quando chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Marta correu ao seu encontro e disse com a voz quebrada: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Você consegue sentir a dor dela? Se tu estivesses aqui, é o grito de quem sente que Deus chegou tarde demais. Quantas vezes você já sentiu isso? Senhor, se tu tivesses agido antes, se não tivesse demorado tanto, se o milagre tivesse chegado quando eu pedi,
Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava exatamente no tempo certo para fazer algo maior do que uma cura. Ele ia ressuscitar Lázaro, e antes de chamar Lázaro de volta à vida, Jesus declarou algo que ecoa até hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Deus permitiu que Lázaro morresse para que sua glória fosse revelada de forma ainda mais poderosa, para que a fé de Marta e Maria fosse ampliada, para que todos vissem que não existe tarde demais para Deus. Ele ressuscita sonhos mortos. Ele restaura casamentos destruídos. Ele reconstrói carreiras arruinadas. Ele devolve a esperança que você já tinha enterrado. E tudo isso no tempo exato, porque Deus não precisa correr. Ele já venceu. Ele já sabe o final. Ele já preparou a vitória. O que parece demora para você é precisão para Ele. O que parece silêncio para você é estratégia para Ele. O que parece atraso para você é alinhamento perfeito no plano divino. Tudo fez formoso a seu tempo. Eclesiastes 3:11. Você pode não entender agora. Pode doer, pode pesar, mas confie. O relógio de Deus nunca falha. E quando Ele agir, você vai olhar para trás e entender que cada segundo de espera valia a pena. A espera não é um castigo. É uma sala de aula. E Deus é o professor que ensina lições que você só pode aprender na sala da paciência, da confiança e da dependência total dele. Vamos voltar a Abraão. Não apenas à história de Sara, mas ao início da jornada dele. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus o chamou e fez uma promessa impressionante. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Gênesis 12:2. Uma grande nação, descendentes como as estrelas do céu, uma promessa gigante. Mas havia um problema. Abraão e Sara não tinham filhos e não eram mais jovens. Os anos passaram. Abraão completou 80 anos, depois 85, depois 91 e nada. Nenhum bebê, nenhum sinal de que a promessa iria se cumprir. Será que Deus havia se esquecido? Será que a promessa tinha prazo de validade? Não. Deus estava preparando Abraão para algo maior do que apenas ter um filho. Ele estava forjando nele uma fé inabalável, uma confiança que não dependia do que os olhos viam, mas do que o coração cria. Quando Abraão tinha 99 anos, 24 anos depois da promessa, Deus apareceu novamente e disse: no tempo determinado, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Gênesis 18:14. E então veio a pergunta que atravessa os séculos. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não, não há. E aos 100 anos de idade, Abraão segurou nos braços o filho da promessa. Isaque cantou o riso de Deus, a prova viva de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando parece impossível. A espera de Abraão não foi desperdício, foi construção. Cada ano de espera moldou sua fé. Cada promessa repetida fortaleceu sua esperança. Cada momento de dúvida vencido o transformou no pai da fé. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Mas pela promessa de Deus não vacilou com incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:19-20. Agora olhe para você. O que Deus está construindo em você nesta espera? Será que Ele está fortalecendo sua fé? Será que está ensinando você a depender mais dEle e menos das suas próprias forças? Será que está removendo a ansiedade e plantando confiança? A espera revela o que está dentro de nós. Ela tira as máscaras. Ela expõe nossas inseguranças. Mas também, ela nos transforma. Porque quando você finalmente receber o que Deus prometeu, você não será mais a mesma pessoa que começou a esperar. Você será mais forte, mais maduro, mais preparado. Davi esperou anos entre a unção e a coroa. E nesse tempo, nas cavernas, fugindo de Saul, ele escreveu salmos que consolam milhões até hoje. Ele aprendeu a confiar em Deus na escuridão. José esperou 13 anos entre o sonho e o palácio. E nesse tempo, na casa de Potifar e na prisão, ele desenvolveu caráter, integridade e sabedoria para governar uma nação. Paulo esperou 3 anos no deserto da Arábia depois de seu encontro com Cristo. E nesse tempo, longe dos holofotes, Deus o preparou para ser o maior apóstolo do Evangelho. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Sua espera não é vazia, ela está cheia de propósito. E quando Deus disser agora, você vai entender por que precisou esperar.
Um dos maiores inimigos da sua paz durante a espera se chama comparação. Você olha para o lado e vê alguém conquistando o que você ainda está esperando, e o coração aperta. A dúvida sussurra: por que com ele sim e comigo não? O que há de errado comigo? Mas a verdade é esta: Deus não está competindo. Ele está personalizando. Cada jornada é única, cada tempo é específico. Cada história tem seu próprio roteiro divino. Vamos falar de Raquel e Lia. Duas irmãs, casadas com o mesmo homem, Jacó, mas com realidades completamente diferentes. Lia tinha filhos, um atrás do outro. Rúben, Simeão, Levi, Judá. Sua tenda estava cheia de vida, de barulho de crianças, de propósito. Já Raquel era estéril, e a Bíblia registra um momento de dor profunda. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Gênesis 30:1. Inveja. A comparação havia roubado a alegria de Raquel. Ela não conseguia celebrar as bênçãos de Lia, porque estava obcecada com o que lhe faltava. Ela vivia na casa ao lado, mas emocionalmente estava em um deserto. E então ela gritou para Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Jacó respondeu com sabedoria: acaso estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? Gênesis 32. A resposta estava em Deus. Não na comparação, não no desespero. Em Deus, e no tempo certo Deus abriu o ventre de Raquel. Ela concebeu José, que se tornaria o salvador de toda a família. E depois Benjamim. A espera de Raquel tinha um propósito. José precisava nascer no tempo exato para cumprir o plano de Deus. Se tivesse nascido antes, a história seria outra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Você está comparando sua história com a de outra pessoa? Está medindo sua bênção pelo tamanho da bênção do outro? Pare, respire e entenda. Deus não tem favoritos. Ele tem filhos únicos, com propósitos únicos, em tempos únicos. Aquele amigo que casou antes que você? Deus tinha um cônjuge diferente preparado para você, no tempo certo. Aquela colega que foi promovida? Deus tem uma posição melhor reservada para você, no tempo certo. Aquele conhecido que prosperou rapidamente? Deus está construindo algo mais sólido e duradouro em sua vida, no tempo certo. A Bíblia diz: cada um prove a sua própria obra e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outrem. Gálatas 6:4. Sua corrida é com você mesmo, não com o mundo, não com as redes sociais, não com quem parece estar na frente, porque a verdade é que você não sabe o preço que a outra pessoa pagou para chegar onde está. Você não vê as lágrimas que ela derramou, as renúncias que ela fez, as lutas que ela travou. E mais importante ainda, você não conhece o plano completo de Deus para ela, nem para você. Então pare de medir sua jornada pela jornada alheia. Confie que Deus sabe exatamente o que está fazendo na sua vida. E enquanto você espera, celebre as vitórias dos outros. Porque a alegria que você semeia nos sonhos alheios, Deus multiplica quando chega a sua vez. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12:15. Sua bênção não diminui porque alguém foi abençoado primeiro. O sol de Deus brilha para todos, mas cada um no seu tempo, na sua estação, no seu momento de glória, e o seu está chegando. O maior erro que cometemos durante a espera é achar que se não estamos vendo nada acontecer, então nada está acontecendo. Mas a verdade é o oposto. Os maiores milagres de Deus acontecem no invisível. Enquanto você espera, Deus está movendo peças, preparando pessoas, abrindo portas, removendo obstáculos, alinhando circunstâncias. Tudo isso nos bastidores. Vamos falar de Esther. Ela era uma jovem judia, órfã, vivendo no exílio da Pérsia, sem status, sem poder, sem voz. Mas Deus estava trabalhando. Primeiro o rei Assuero, depois a rainha Vasti. Depois ordenou que trouxessem todas as jovens virgens do reino para escolher uma nova rainha. Esther foi levada ao palácio. Ela passou por 12 meses de preparação, 12 meses de tratamentos de beleza, de aprendizado, de moldagem. Parecia apenas um concurso. Mas Deus estava posicionando Esther. Quem sabe se para um momento como este chegaste a este reino. Esther 4:14. Enquanto Esther se preparava, Amã, o inimigo do povo judeu, estava tramando um decreto de extermínio, uma sentença de morte para toda a nação. Mas Deus já havia colocado Esther no lugar certo, no tempo certo, com a influência certa para reverter tudo.
O que parecia coincidência era providência divina. O que parecia acaso era estratégia do céu. E no final, Amã foi enforcado na mesma forca que preparou para Mardoqueu. E o povo judeu foi salvo. Tudo porque Deus estava trabalhando no invisível. Agora pense, quantas vezes você já desistiu porque não via nada acontecer? Quantas vezes você chorou achando que Deus havia se esquecido de você? Quantas vezes você questionou se suas orações estavam sendo ouvidas? Mas a Bíblia nos garante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Todas as coisas, até as que você não entende, até as que doem, até as que parecem injustas. Deus está tecendo uma tapeçaria, e você só vê os fios desconexos, as cores sem sentido, o avesso confuso. Mas Ele está do outro lado criando uma obra-prima. Pense em José novamente. Quando ele foi vendido como escravo, Deus estava trabalhando. Quando foi falsamente acusado e preso, Deus estava trabalhando. Quando foi esquecido na prisão por mais 2 anos, Deus estava trabalhando. Cada injustiça, cada traição, cada decepção, tudo estava sendo usado por Deus para posicionar José no lugar exato onde ele precisava estar, para salvar nações inteiras da fome. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50:20. Deus transforma o mal em bem. Ele usa a traição para promoção. Ele converte a prisão em palácio. Ele transforma a dor em propósito. E enquanto isso acontece, você pode não ver, mas isso não significa que não esteja acontecendo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Sua fé não depende do que você vê. Ela se baseia em quem você conhece. E você conhece um Deus que nunca falha. Um Deus que está no controle. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele confiam. Então, mesmo quando tudo parece estagnado, mesmo quando você não vê movimento, mesmo quando o céu parece silencioso, creia. Deus está trabalhando. Ele está preparando sua vitória. Ele está construindo seu milagre. Ele está abrindo caminhos que você nem imagina. E quando chegar o momento certo, tudo vai se encaixar perfeitamente. E você vai olhar para trás e dizer: isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Salmo 118:23. Confie no processo invisível de Deus. Ele nunca chegou tarde e não vai começar agora. Existe uma diferença gigantesca entre receber algo no seu tempo e receber algo no tempo de Deus. Quando você recebe no seu tempo, pode até conquistar o que deseja, mas não terá maturidade para manter. Não terá estrutura para sustentar. Não terá sabedoria para administrar. Mas quando você recebe no tempo de Deus, você recebe junto a bênção completa, a conquista e a capacidade, o sonho e a sabedoria, a vitória e a maturidade. Vamos olhar para o rei Saul e para o rei Davi. Saul foi ungido rei porque o povo pediu. Eles queriam um rei como as outras nações. E Deus permitiu. Mas Saul não estava pronto. Ele tinha a posição, mas não tinha o caráter. E rapidamente Saul se tornou inseguro, invejoso, desobediente. Ele perdeu o reino porque recebeu algo que estava além da sua maturidade espiritual. Agora olhe para Davi. Davi foi ungido rei ainda jovem. O profeta Samuel derramou o óleo sobre sua cabeça. A promessa estava declarada. Mas o trono demorou anos para chegar. Enquanto isso, Davi fugiu. Escondeu-se em cavernas. Foi perseguido. Foi traído, chorou. Teve medo. Mas nesse período algo estava sendo formado nele. Um coração segundo o coração de Deus. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13:22. Quando Davi finalmente se tornou rei, ele não era mais apenas um jovem com uma promessa. Ele era um homem forjado pela espera, um líder moldado pela provação, um rei que sabia depender de Deus, e seu reino se tornou um dos maiores da história de Israel. Por quê? Porque ele recebeu no tempo certo. A mesma lógica se aplica à sua vida. Se Deus está fazendo você esperar, não é porque Ele não quer te abençoar, é porque Ele quer que você esteja pronto para carregar a bênção. Um casamento fora do tempo de Deus pode acabar em divórcio. Um negócio fora do tempo de Deus pode falir. Uma promoção fora do tempo de Deus pode te destruir. Porque quando você recebe algo antes da hora, a bênção se transforma em peso. O sonho vira pesadelo, a conquista vira prisão.
Mas quando Deus diz agora, tudo se encaixa. As pessoas certas aparecem. Os recursos necessários surgem. As portas se abrem sozinhas e você tem paz, mesmo no meio da responsabilidade. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Pense em Jesus. Ele era o Filho de Deus desde sempre. Mas ele esperou 30 anos para começar seu ministério público. 30 anos, por quê? Porque havia um tempo certo, um momento exato, uma preparação necessária. E quando chegou a hora, em apenas 3 anos de ministério, ele transformou o mundo para sempre. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. Plenitude do tempo. Não qualquer tempo, o tempo completo, o tempo perfeito. E é nesse tempo, o tempo de Deus, que você também vai receber sua bênção. Então, enquanto você espera, não reclame, não desista, não force portas. Prepare-se, fortaleça sua fé, desenvolva seu caráter, purifique suas intenções, alinhe seu coração com o coração de Deus, porque quando chegar o momento certo, você não vai apenas receber o que pediu, você vai receber mais do que imaginou, melhor do que sonhou, maior do que planejou. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Deus não está atrasado, Ele está no controle. E no tempo exato, a bênção completa vai chegar até você, com tudo o que você precisa para recebê-la, mantê-la e multiplicá-la. Confie, o melhor ainda está por vir. Hoje você ouviu uma verdade que pode mudar tudo. Você não está atrasado. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E enquanto você espera, Ele está trabalhando, preparando você, preparando a bênção, alinhando cada detalhe para que, quando chegar o momento, tudo seja perfeito. Não compare sua jornada com a de ninguém. Não desista por causa da demora. Não force portas que Deus ainda não abriu. Apenas confie. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. O tempo de Deus é perfeito e o seu momento está chegando. Respire fundo, descanse no Senhor e continue caminhando, sabendo que cada passo de espera não é desperdício. É preparação para a glória que está prestes a se manifestar na sua vida, porque no tempo exato de Deus todas as promessas se cumprem. Que a paz do Senhor inunde o seu coração hoje. Amém.